Oi pessoal, agora sim a gente está ao vivo. Voltei porque a Edna não estava conseguindo entrar. Agora mais gente está aparecendo. Arlene, Regina, Edna, já solicita aí para entrar. E aí a gente pronto. Agora deu certo. Muito bom. Maria João, Silvia. Oi! Tudo bem? Agora sim, tudo jóia. E com você? Também, tudo bem. Estamos aqui, né? Falar daquilo que amamos. Um tema que nós amamos, né? Só vou aumentar aqui no som. Certo, você viu aí? Já tem um monte de gente dando oi pra gente, né? Com certeza, muitas pessoas. Eu comecei e aí eu resolvi reiniciar, né? Porque eu acho que você não estava conseguindo entrar. Então, Eu enviei a solicitação, mas eu acho que não sei, não chegou, talvez. Ela foi enviada, mas não chegou. acho Mas que nem veio. agora deu certo. É, Muito bom. agora começamos. Começando. O tema que a gente vai discutir hoje, né, Edna, é sobre por que constelar, né? Aí, ó, pessoal falando de formiga, Minas Gerais, hein? É muita gente de Minas, com certeza. Nossos conterrâneos. Conterrâneos, eu também sou mineiro. E Isso, o pessoal acho que ainda não sabia desse detalhe. a gente fez a nossa formação juntos, né, em constelações familiares. A Sim, Edna também trabalha com coaching, né? E está estudando isso. psicanálise, coisa legal, hein? E sou bibliotecária. Área, tá certo. A gente faz várias coisas, né? Exatamente. Tudo que move o coração a gente está fazendo. Tá certo, é isso mesmo. E hoje nós Tem vamos. Tá. muita gente, André, me enviou direct Ah, que queria primeiro compreender o que é constelação, né? uhum, Muitas pessoas que a gente compartilhou sobre a live, ou que entraram no Instagram ou no Face e viram, uhum, ficaram me enchendo de perguntas, né, de ontem para hoje. Mas o que é isso? O que é constelação? uhum. E eu pedi, aguenta aí que amanhã a gente entra no assunto, né? Isso. Eu, quando também estava pensando sobre como que a gente poderia abordar esse assunto, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar da fonte, né, Edna? Uhum. O Bert Hellinger, que foi quem efetivamente sistematizou todo esse trabalho, um alemão que faleceu ano passado e que trouxe para Sim, nós esse conjunto, né, de técnicas que eu costumo falar, Edna, que é a gente trazer a filosofia na prática. Então, a gente já tentando delinear o que significa a constelação familiar, a gente já pode dizer que as constelações é um trabalho que nos leva para uma experiência prática, né? E aí a gente vai entendendo que o que se passa, né, com a proposta da constelação familiar é efetivamente mobilizador. E aí eu vou falar um pouco isso e depois eu já vou deixar você explicar sobre o ponto que você achar legal do que é a constelação, tá, Edna? Mas uma vai primeira lá. coisa que eu queria dizer é sobre o que é esse campo, né? O que é a constelação familiar que envolve um campo? O campo, que a gente chamaria de campo morfogenético ou campo sistêmico, tem muito a ver com a nossa uma coisa que a gente chama de inconsciente coletivo. Ou então, como algumas vezes a gente ouve, é como se houvesse uma nuvem de informação, como a gente usa hoje a nuvem para guardar os nossos arquivos, né? Hoje em dia a gente não usa mais disquete, a gente deixa tudo na nuvem. Então, o Uhum. sistema familiar, participando de um campo morfogenético, possui um conjunto de informações que reverbera na, na vida das pessoas. E que muitas vezes essa influência, a gente poderia dizer assim,
é invisível. Ou seja, nós não entendemos de onde vem isso. E o que eu acho muito bacana, Edna, é que a constelação familiar muda um pouco o paradigma para a gente encontrar a solução para algumas coisas na nossa vida, né? Totalmente. Fica buscando um monte de coisas e não encontra. Por quê? Porque não está mexendo, talvez, num ponto que precisa mexer, que é o seu sistema, né? Vamos comparar assim com o computador. Às vezes você está pensando que o software está com problema, mas na verdade é o hardware que tem que ser mexido, né? E por aí, essa influência do campo, que tem também um estudo, né, muito aprofundado que as constelações se baseiam, que é do Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, e que ele trouxe realmente esse pensamento sistêmico que hoje em dia é usado em diversos setores, né? Inclusive nos setores mais burocráticos, econômico, a própria ecologia mostra que o que seria essa forma sistêmica da vida? É que tudo está interconectado e tudo pertencendo a um sistema deixa uma memória que não acaba quando a vida da pessoa acaba. Isso é um ponto muito importante de a gente perceber que como que é essa influência. E aí eu fiquei pensando, o Rupert Sheldrake, ele leva isso muito para o campo científico para fazer estudos sobre essa influência sistêmica que mostra, por exemplo, por que o seu bichinho de estimação fica te esperando sem saber se você está chegando ou não, né? Às vezes, assim, as pessoas já até sabem, o papai está chegando, porque o cachorro foi lá para a porta para esperar. Exato. Ele acessa essa informação desse campo. E o campo também tem uma característica que independe do tempo e do... né? Por isso que muitas vezes a gente acessa informações que vêm dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade, né? E só mais uma coisa, estou falando muito, vou deixar você falar só um minutinho, que eu achei muito interessante. Vamos falar dos campos, que eu amo os campos, e os campos é que fundamentam e dão base para todos esses conteúdos que a gente vai falar adiante, né? Exato. Eu achei muito interessante que quando a gente está dentro de um campo e a gente recebe a influência desse campo, que tem uma pesquisa que mostra o seguinte: nos supermercados, quando tem as câmeras de segurança, né, quando tinha, né, hoje em dia está um pouco diferente tudo. Olha só que interessante, quando uma pessoa estava sendo vista de quem estava tomando conta da câmera, ela sentia isso no campo dela, e se ela tivesse pego alguma coisa escondido, ela buscava devolver, sem ela saber que ela estava sendo observada. Entendeu? Exato. É muito interessante isso. E isso acaba realmente trazendo para a gente essa observação de como que o campo efetivamente nos afeta, né? O tempo todo, né? E a partir dessa percepção, a gente contextualiza, né, o que a constelação familiar também nos conecta. Então, eu queria saber de você, o que você gostaria de compartilhar com a gente sobre isso? Então, e aí falando dos campos morfogenéticos, é interessante que Bert, quando ele começa lá atrás, ainda não conhecia essa pesquisa. Rupert estava começando a imaginar de onde vinha tudo isso, começando a observar nos animais de onde vinham todas essas questões, e Bert já percebeu que existia algo de misterioso, invisível por trás de tudo aquilo, e que esse algo era algo significativo e muito importante, mas que ele não ia mexer. Ele ia ter o respeito, ia conduzir os processos de pesquisa dele, porque é importante também as pessoas saberem, né, que Bert ficou 15 anos numa tribo Zulu, no continente africano, pesquisando pessoas, tentando ali desenvolver por que aquelas pessoas tinham tanta harmonia, vivendo em situação de extrema pobreza, mediante os nossos padrões de vivência,
vivendo totalmente isolados das comunicações, ele foi ali para ser um educador, e Isso. ele começa a observar essas questões, e ali ele começa a perceber que existiam essas leis invisíveis, e Uhum. essas leis invisíveis só poderiam ser geridas por algo maior, que aí é o sistêmico, que aí é o morfológico, que aí é o campo, que depois Hubert Sheldrake traz. E aí Isso. ele percebe as três leis, né, que são a base da constelação. Eu acho que para ficar legal, eu falo uma, você fala outra, para a gente também não ficar muito cansativo, né, só com a minha voz Bom, ou só com a sua. eu vou comentar aqui, a Lúcia está falando, não estou entendendo muito, Lúcia, então aguarde um pouquinho, vamos ver se daqui para frente você começa a entender mais. Que lei que você quer falar? Essa questão das leis é muito interessante a gente entender, porque são ordens, né, que o Bert chamou, que fala que estruturam um sistema, né, e um sistema qualquer, um sistema familiar, um sistema organizacional, um sistema jurídico, um sistema pedagógico, um sistema de governo, se a gente tivesse um olhar mais sistêmico dentro da Sim, política, resolveria muita coisa, né? Então vamos lá, que ordem que você quer falar? então, vamos falar aí do pertencimento, né? Uhum, Então, essa ordem do amor, uma das três, né? É uhum, o pertencimento. E Bert percebeu que todas as pessoas pertencem. uhum, E aí, às vezes, eu falo isso, algumas pessoas me olham de um jeito tão estranho, porque falam, mas aquele meu irmão, não quero ele na minha vida. Minha mãe, você não sabe o que que ela fez comigo. uhum, Meu pai, isso é porque você não conhece a minha história. E aí a pessoa fica se justificando uhum, antes de compreender. Porque gera um certo receio entender que todos pertencem. E se a gente for olhar antes de Bert, os grandes avatares aí, os grandes filósofos já vinham com essa questão de que todos somos um, de que todos pertencem, de que o amor é que nos conecta e de que através disso a gente se funda, né? E a gente se envolve uns com os outros e as coisas fluem melhor. Então, pertencimento significa todos têm direito a pertencer. Todos, independente do que fazem, das escolhas e das atitudes, todos têm direito a pertencer ao sistema. E aí a gente pode citar como exemplo, às vezes a gente abre um campo de constelação e naquele momento a gente percebe que a uhum. pessoa está vivenciando, representando padrões que não pertencem a ela. E a gente vai abrir o campo e vai descobrir que é de um ancestral que tinha aquele padrão de comportamento que não foi aceito lá atrás, Uhum. mas que ele precisa ser visto. Porque enquanto um estiver fora do barquinho, do esquema, do sistema, o sistema está faltando e está deficitário. E aí você precisa incluir. Quando você inclui, essa pessoa é vista, é aceita, acolhida dentro do sistema familiar, do jeito dela, da forma dela, É. e esse sistema familiar pode então se desenrolar de uma forma suave, mais tranquila. Esse representante aqui hoje não precisa mais ficar repetindo padrões que às vezes ele se pergunta e nem sabe por quê. Uhum. E nem sabe de onde vem e por que ele faz, e por que ele não consegue sair daquele emaranhado, que Isso. todas as vezes que ele tenta mudar de comportamento, ele não consegue, né? Ele fica preso ali. Uhum. Você falou essa expressão que é fundamental para a gente entender esse processo, né? Por que que isso acontece na nossa vida que tem a ver com essa expressão do emaranhado, né? Eu ouvi uma vez uma definição da Sophie Hellinger, né, a esposa do Bert, dizendo assim: o emaranhado é quando você está ocupando dois espaços ao mesmo tempo. Você ocupa a sua história e você ocupa a história de um antepassado. Então, o que é o emaranhamento? Pelas ordens do amor, como a Edna está explicando sobre essa questão de pertencer, todo mundo pertence, mas nem sempre isso acontece, né? E essa informação que ela desequilibra o sistema, ela permanece, porque como a gente falou lá, um sistema ele é atemporal e espacial, independe de tempo e espaço, e ele vai operando de maneira que isso seja reequilibrado.
Uma das formas para que a lei do pertencimento funcione dentro de um sistema é que depois um descendente vem, de uma certa maneira, também vivendo a mesma situação que aquela outra pessoa viveu, aquele antepassado. E que, por exemplo, a questão do pertencimento é muito forte, que a questão da exclusão, né, quando você exclui alguém dentro do processo familiar, e isso não é recuperado durante a vida dessas pessoas, uma outra pessoa, uma outra geração, volta e ela sempre traz esse sentimento. Eu não me sinto pertencente àquela família. Não faz sentido para mim, eu estou sempre buscando coisas que me tiram daquele conjunto de pessoas, né? E aí, quando a gente coloca isso, né, no processo terapêutico, fazendo uma constelação, a gente vai descobrir algum antepassado que foi excluído e que faz com que esse descendente venha colocar a honra representando essa pessoa, né? Então, a gente entende... A Paula está perguntando aí, ó, como romper um pertencimento que não te faz bem? Você conta, André, para ela? Aí eu não entendi a pergunta, você quer falar? Eu acho que ela quis dizer assim, como uma pessoa que pertence ao sistema, mas ela não te faz bem, então você quer excluir ela, né? Você quer romper com ela. E, infelizmente, isso não é possível, né, Paulo? Dentro de uma família. Não dá para você romper com o pai, com a... Eu não sei de quem que você está falando, né? A gente precisa colocar no campo para entender tudo. Mas, dependendo do que quando o campo trouxer, é que a gente vai compreender o contexto. E talvez essa pessoa que você está querendo excluir, na verdade, ela está trazendo esse comportamento que o André mencionou. E talvez ela ainda nem teve a oportunidade de te mostrar o que ela pode ser. E aí também tem outra questão, que a gente, quando coloca na constelação e a gente olha de fora o que o campo traz, a nossa mente, ela é como se expandisse, né? É como se a gente tivesse umas lentes de aumento para compreender o lado do outro e sentir todo esse sistema reverberando ali naquele momento e em nós, às vezes aquilo que nos incomoda tanto passa a ser tão pequeno que a gente se sente ali naquele momento o contrário, o oposto. Aí a gente que carrega aquela sensação que a gente acha que o outro carrega. Muitas das vezes na constelação acontece isso, né? A gente quer excluir uma pessoa e depois lá no final da constelação a gente, ai, como eu te amo, nossa, eu te olhava de outro jeito, que delícia que é seu abraço. E aí a gente consegue entender o significado e a profundidade que existe por trás desse sistema, desses mecanismos invisíveis que a gente não consegue ver com os nossos olhos pela lente de aumento da constelação. Edna, eu também gostei de uma pergunta aqui que a falou, tem algum punho religioso? Vamos deixar isso para a gente falar só daqui a pouco, tá? E também aqui a Sandra falou, perdoar é o segredo. A gente também precisa dar uma olhadinha nisso daí. Mas eu quero dizer... Precisa, mais na frente. Edna, eu acho que a gente vai ter que fazer várias lives, viu? Pra isso. Pelo que eu estou vendo das perguntas, sim, né? Porque eles são bem profundos nos assuntos, olha. Nós estamos no arroz com feijão, eles já estão querendo a carne, olha isso, Tá, legume. Tá ótimo. Constelação familiar é um tema que mobiliza muito mesmo, né? Mas uma das coisas que aí pode ajudar a gente clarear essa situação é que o trabalho com a constelação nos ajuda, nos traz um caminho que é muito difícil a gente encontrar, que é não julgar. Então, eu acho que complementando a sua resposta, né, Edna, é também a gente começar a entender que quando eu estou olhando esse lugar, eu e o outro, e que isso não inclui, é porque tem um julgamento. Né? O Bert também dizia assim, somos nós e os nossos emaranhamentos. Né?
Na formação que eu estou dando, na última aula, eu falei de uma lei que fala sobre a questão com os pais, e é muito importante a gente olhar assim. Muitas vezes a gente julga muito os nossos pais, né? A gente acha que o pai e a mãe deveriam ser assim, ser assado, não sei o quê, mas a gente não percebe, dentre vários fatores, que os nossos pais também estavam emaranhados com os pais deles. E quando a gente para pensar isso, a gente coloca um lugar mais humano para esses pais. E aí a gente pode julgar menos. Ou então com qualquer outro membro da nossa família, e que por causa disso a gente vai para um lugar de mais espontaneidade, de mais leveza, de mais pertencimento. Porque, como o Bert dizia, né, a exclusão é a maior dor que o ser humano vive. Então, quando a gente efetivamente exclui, a gente está criando uma dor, né? E que muitas vezes essa dor vem do quê? De um julgamento, né? É claro que aqui também a gente não vai falar para passar a mão na cabeça de todo mundo e falar Não, não é isso. que tá tudo Nós temos o nosso poder e as nossas decisões, e as pessoas têm que assumir as responsabilidades das escolhas delas, né? certo. O que tem aí é uma visão diferente a partir de um não julgar, a partir de um novo conceito para o perdão, um novo conceito para a visão morfológica distante dessa religião que a gente vai falar lá na frente. A gente vai ter umas novas percepções, umas novas consciências, né? A gente vai trazer consciência para o nosso constelado, você para os seus alunos, para as pessoas que a gente convive, de que isso pode ser e vir a ser uma constância de vida. Por isso que filosofia. A gente adota como uma filosofia sistêmica, porque a partir desse momento nós nos conectamos com essa forma de visualizar, de vivenciar, de viver as nossas relações, de olhar com as nossas lentes dentro dessas leis, dentro dessas questões, tudo que pode nos fazer agregar todos de maneira consciente, sem ultrapassar os limites internos que cada um de nós temos, e sem também querer descer todas as questões que os outros fazem conosco. Não é descer nada sem querer, porque está escrito na lei, né? É o contrário, é você saber transmutar tudo isso, essa relação, cada um no seu lugar, e a partir daí você conseguir fluir. Porque enquanto você está preso aqui, no mimimi de um, do outro, no seu emaranhado, no emaranhado dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, você ainda não consegue respirar e seguir. Tem sempre um peso aqui, te prendendo. A Shirley falou uma coisa agora que tem muito a ver com o que eu queria compartilhar com você também, Edna, que ela fala assim, ó, dentro desse trabalho, se eu não tenho definido o que constelar, a como identificar em que devo trabalhar, eu vou usar essa pergunta, estou achando muito legal. Estão escrevendo um monte de coisa, gente, mas desculpa a gente não poder... Não vai dar tempo hoje. Mas o que eu quero dizer é assim, o trabalho da constelação é um trabalho vivencial. Ele não é teórico. Né? Então, muitas vezes, como alguém que tinha escrito agora há pouco, eu não estou entendendo, é até melhor que não entenda, né, Edna? Vivencie, né? Você vai para o campo meio para ficar aberto e receber o que precisa receber. E eu já vi várias vezes, assim, em processo de constelação, vou para constelar o meu pai. Porque você quer, pelo seu ego, você quer constelar o seu pai. Só aparece a história da sua mãe. Ou o contrário, né? Porque eu costumo dizer, assim, duas coisas. O campo sabe. E a gente precisa confiar no campo. E quando a gente coloca essa abertura, o campo nos mostra. Porque não é... Porque aí fica exatamente nesse processo da dialética que o Bert Hellinger falava, né? Tá certo ou tá errado? E qual o resultado? E, na verdade, a gente observar a experiência. E aí sim isso acontece. Sobre a história do perdão,
O que a gente fala é assim, eu li uma frase do Bert Hellinger essa semana falando exatamente isso, né? Quem pede perdão quer dividir a culpa. É verdade. Então, na constelação, a gente não trabalha com o perdão. O perdão, o Bert dizia, é um lugar mais silencioso que você trabalha com você mesmo. Porque, por exemplo, se eu fico pedindo para a Edna me perdoar, caso tivesse acontecido alguma coisa entre a gente, isso traz efetivamente esse lugar de que eu quero que ela me tire essa culpa. Mas ela não tem esse poder. Se houve alguma coisa, sou eu que tenho que lidar com isso. Na constelação, a gente usa a expressão eu sinto muito. E esse eu sinto muito que vai dizendo para a gente esse movimento que vai liberando a culpa, né? Quando a gente no dia a dia começa a mudar as pequenas. Recados aí para você, ó, da Ange, da Joyce. Tô vendo aqui. A Joyce é uma prima minha que mora no sul. Olha, tem muita gente de todos os lugares. Quando nós colocamos dentro de nós essa necessidade de perdoar o outro também, né, André? Nós nos colocamos superiores ao outro. E aí não bate, porque aí é a outra lei do equilíbrio, né? Nas relações de casais ou nas relações de amizade, como aqui entre nós, nas relações profissionais, essa lei é muito forte. O equilíbrio, ele deve ser muito bem visto nessas questões para a gente também não desobedecer outra lei, né? O dar e o receber tem que estar em equilíbrio. Quando em um casal a gente travou, André, não sei se travou para mim, se foi só para você. Não, para Voltou. mim tá funcionando. Voltou. Voltou. Tá. Quando eu acho que fica bem fácil da gente se localizar nos relacionamentos de casais, mas isso também serve para os nossos relacionamentos de amizade, todos os relacionamentos onde a gente tem uma relação ali que se difere de pai e filho, né? Uhum. Essa lei do equilíbrio, ela é muito forte, ela é muito importante, porque quando eu me sinto no direito de dar, eu estou fazendo o outro também ficar fora do nível. E como que é um relacionamento onde só um dá, o outro vai conseguir receber alguma coisa? Então, se a gente conseguir compreender no nosso dia a dia que eu sinto muito, não eu te perdoo, me perdoa, não, sinto muito. Olha no olho da pessoa, mentaliza a pessoa e sentiu mesmo muito por aquilo, eu sinto muito. Foi assim, eu sinto muito. Vamos recomeçar? Equilíbrio. Equilíbrio entre os pares. Clareza de sensações, sentimentos, o abraço, né? A importância que esse gesto traz para trazer esse equilíbrio. Então, a gente precisa ter aí muito tempo para falar só sobre o perdão, muito tempo para falar de cada lei. A gente está dando pequenas pinceladas, né, André? Isso. Porque o tempo da live é cronometrado também, né? O Instagram corta, não tem jeito, né? Corta e já era. A Paula escreveu aí, ó. Depois a gente responde para ela em privado. Isso. Aí, ó, aí a Maria das Graças falou, ó, vou adotar o sinto muito. Eu acho Adota. Ele é ótimo. Se a gente puder pensar assim, essa nossa fala, ajudar as pessoas saírem da culpa, do pedir perdão, e ir para o sinto muito, assumindo a sua própria questão, a gente já fica feliz, né? Já deu um assunto para um ano aqui de grandes conquistas para essas pessoas. Isso. Aí aqui a Kátia está pedindo, a fala da importância hierárquica. É a segunda lei. Quer que eu fale? Fala aí. A segunda lei fala assim, é a lei da sucessão, que diz o seguinte, quem veio primeiro é que tem o poder, né? É aquela, às vezes aquela história, né, que falam assim, quando está distorcido, né? Nossa, chegou por último e já quer sentar na janela, né? É isso mesmo. Precisa também lidar com essa situação que tem a ver com a relação de pais e filhos, que é essa hierarquia.
Aqueles que vieram antes são a autoridade. Os que vieram depois respeitam a autoridade, aqui de novo, sem julgamento. E quando a gente observa a consonância dessa lei, né, Edna, a gente consegue efetivamente trabalhar tantas distorções que existem quando os filhos querem ser maiores que os pais. Esse é um tema que a gente usa muito na constelação, né? Quem é o grande e quem Minha irmã tá falando aqui, ó. Eu vim primeiro, Edna. Já tá sabendo da lei. Tô frita agora. Brincadeira que ela já sabia. Ela veio. Existe a hierarquia entre pais e filhos e entre irmãos. O Vou irmão bater velho contigo. tem mais autoridade que os irmãos que vêm depois, né? Mas essa lei também, ela trata muitas vezes de muitas questões muito sutis que a gente na vida adulta, quando nós olhamos para os nossos pais e nós criticamos os pais. Ah, meu pai está fazendo tudo errado. Ah, não, minha mãe não tem jeito. Isso que a gente faz? A gente se coloca grande, sendo que a gente é pequeno. Então, o exercício que também a gente trabalha no campo sistêmico é quando a gente tem lá uma relação de mãe e filho e tem uma distorção, tem um problema, a gente pergunta, você está se sentindo de que tamanho? E o filho tem que ficar pequeno, senão eu sou muito maior que ela. Bom, então vamos ter que trabalhar aqui, porque a hierarquia é muito clara efetivamente. Por que que ela vem também como um processo de distorção? Porque muitas vezes os pais não assumem o seu lugar de autoridade, né? Que dá muito poder para o filho. Filho, o que que você quer? Filho, de que forma você acha? Dando para uma criança, digamos assim, que os pais, sendo mais velhos, os filhos sempre vão ser como se fosse uma criança, né? E o filho, ele se coloca no lugar da autoridade. E qual é o problema disso? Quando a hierarquia não é respeitada, já que isso é uma lei sistêmica, o filho fica fraco, porque ele não recebe, digamos, a força que vem dos pais no formato adequado. E quando a mãe quer ser filha da filha? É isso mesmo, Ana, que a gente está falando. Ela não está no lugar bom. Ela enfraquece e a filha também não encontra o caminho de felicidade. Por isso que é assim, pais e filhos são filhos. Sempre quando eu falo da hierarquia, eu lembro uma frase que a minha mãe dizia para mim, que ela falou assim, mais respeito e menos confiança. Porque não era para eu ir brincar com a minha mãe. Acho que deu uma travadinha aqui na Edna. Isso é importante. Acabamos errando muito nisso. Você está falando. Voltou, Edna? Tinha travado aí. Voltou. Tá. É o meu que travou? O meu aqui estava normal e o seu estava... Você travou para mim. Aí, às vezes, né, os dois ficaram Dá travados. uma diferença. Então, só vou Com repetir certeza. isso. A minha mãe falava, mais respeito e menos confiança. Colocando esse lugar de hierarquia, de que ela era minha mãe, ela não era minha amiga, minha colega, né? Os pais hoje em dia têm adotado muito essa postura de amigo dos filhos, né? A gente tem que tomar um cuidado até que ponto que isso é saudável e até que ponto isso não interfere no que você está dizendo, né, André? Isso, é. E é muito sutil. Claro que quando a gente vê da relação de pais com criança, aí já existe, né? Os filhos autoritários. Não, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. E que os pais acabam se submetendo a esses... Sabe aquele poderoso chefinho, aquele desenho, né? Que o menininho, ele domina todo mundo. Mas o que acontece aí é que como isso não permite que a criança cresça respeitando a hierarquia, quando ela vai para o mundo, ela não entende também a hierarquia. Aí, ó, vem a paulada da vida, né? Porque, às vezes, essa inversão, né, como a Kátia está dizendo aí, nos coloca num lugar de menos poder. É como se a gente, sendo pequeno, tentando alcançar alguma coisa que não é possível. E isso também tira a paz, né? E é tão importante, a gente já falou, na lei do pertencimento,
como a gente pode olhar que a gente exclui porque a gente julga. E na relação da hierarquia, né, que os pais são grandes e os filhos são pequenos, é como a gente julga essa autoridade. Porque uma pessoa pode dizer assim, a Mari está falando assim, como mostrar essa hierarquia para a criança? Fala assim, aqui quem manda sou eu. Não tem aquela história aqui? Assim, aqui quem manda sou eu. Né? Por quê? Eu dou as ordens, né? Como é que é? Eu dou as ordens. Exato. Hoje em dia, as crianças elas estão muito espertas, né? O que elas vão entender é que muitas vezes aquilo que os pais também não colocam como sendo algo, digamos, justo, equilibrado, fica mais difícil mostrar essa hierarquia, né? Aquela coisa de se dar o respeito, né? Então, E a criança também fica perdida, né, em tudo isso, né, André? A criança também fica perdida, ela fica, quando a gente coloca um filho numa situação dessa dentro de um campo de constelação, ele está totalmente perdido, ele está totalmente sozinho ali, ele não se sente protegido, ele não tem força nas pernas para conquistar, para batalhar, ele é birrento, ele é sem educação, ele é aquele filho que dá muito trabalho para os pais, né? E os pais não entendem que às vezes não é só estar presente, é ter essa postura de pai, de mãe, essa postura de firmeza, porque também não adianta chegar lá e falar agora para o seu filho, quem manda aqui sou eu. Não é nesse sentido, né? E nesse sentido, não, é num sentido de sentimento, de sensação de que eu te dei a vida, eu te gerei, eu tenho sobre você uma responsabilidade de condução, e enquanto você tiver sobre as meus olhos, o meu teto, vamos dizer assim, eu sou responsável por você. E aí eu tenho que ter essa postura. Quem manda aqui sou eu, ponto, né? Nesse sentido. Falou, ó, a Silvana, nossa amiga, pais com muito medo da falta de amor. Só que, Silvana, antes, para ter o amor, precisa ter o respeito. Senão, não rola. Nós não estamos falando para os pais ficarem rígidos e não terem contato e aproximação com os filhos. São coisas muito distintas. Diferentes. Eu, às vezes, falo aqui com a minha filha assim, quem decide? Você, mamãe. Por quê? Porque você é a mãe. Mas eu posso acolher ela, eu posso dar um abraço, eu posso falar de agora, não, mas aqui ó, agora vai ser desse jeito. Eu posso dar o colo e o aconchego, desde que eu tenha a firmeza e a postura de mãe. Isso. Eu achei muito interessante uma historinha que eu vi assim. A mãe e o pai estavam na casa da irmã do pai, né, da tia da criança. E a mãe estava falando com o pai na casa da tia, falou assim, que ela tinha errado a senha do cartão, tinha bloqueado o cartão, não sei o que, não sei o que. Aí, olha só, a criança tem 4 ou 5 anos. Falou assim, mamãe, este é um assunto para ser tratado em casa. A criança já tem postura de pai ali, né? Está muito esperto hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. A Lu Fitness falou uma coisa que eu acho que é bacana a gente olhar. A possibilidade de um comportamento submisso em excesso dentro dessa hierarquia tem também. Aí, onde que a gente entra com o processo sistêmico? E isso pode ser um emaranhado. A pessoa está emaranhada com alguma história que, às vezes, os pais nem necessariamente estão, né, tem esse lugar, mas a criança ou o adulto carrega isso. Porque ela está representando alguma outra história, né? Que pode ser ligada ao patriarcado, né? Homens que não davam poder de decisão para as mulheres, ou outros tipos de histórias, né? De pais que realmente eram muito rígidos, né? E que isso trouxe algum tipo de desequilíbrio no processo familiar. E aí essa pessoa, né, vem agora com uma submissão em excesso, às vezes representando alguma história desses antepassados. Né? Igual você disse, né, André? Muitas das vezes os pais nem sabem dessa história que se apresenta na constelação. Às vezes a gente abre um campo que traz histórias que depois a pessoa em casa vai perguntar
para o avô, para o pai, e aí aquele pai vai atrás de alguém que descobre que aquilo é verdadeiro. Outras vezes a constelação traz também segredos de família, né? Às vezes a gente abre um campo e a pessoa fala assim, não, mas eu não quero falar disso. Não, mas o campo trouxe. É. O campo não mente, né? Muito legal você trazer esse tema, Edna, que a gente pode falar exatamente isso. Na questão da hierarquia, a Marcela falou aqui, pais sempre vão buscar uma receita. Só que você tem que tomar cuidado, Marcela, que a receita às vezes pode funcionar para o ego, mas não funcionar para o sistema. É. E às vezes a gente pode ter esse tipo de compreensão, mas muitas vezes a gente também tem que levar isso para uma fluência. Lembra que a gente falou? O campo sabe, né? Então, como que vocês poderiam fazer isso? Eu não estou com disponibilidade de fazer uma constelação agora. Conectem com essa sabedoria e fala assim, eu sou grande e os meus filhos são os pequenos. Fale para você mesmo, mãe ou pai, que às vezes não perceba. E aí comece a trazer essa conexão de uma forma que, como a Edna falou, né, vai dar mais força nos pés desses filhos e vai trazer mais paz para esses pais. Paz para esses pais. Vai trazer paz, né? Paz, E esses filhos vão ganhar muito, né, André? Sim. Quando a gente constela os filhos, quando os filhos se colocam no lugar de filhos, que é o que eles mais querem, porque quando a gente nasce filho, a gente tem um papel ali de filho e a gente quer ser só filho. Isso. E aí, naquele momento, a gente vê dentro da constelação que os filhos chegam a aliviar a alma, né, André? É uma coisa que a gente vê sempre, né, Edna? As pessoas sentem um alívio, ou tiram um peso das costas, ou começam a sentir mais paz, efetivamente. É muito forte isso. A Dai pergunta, como perceber se estamos emaranhado? Às vezes você pode ter um incômodo que você não tem muito uma relação, você não percebe muito a origem. E às vezes isso pode ter alguma coisa que é inconsciente. Às vezes é uma história de um segredo de família, como a Edna está falando, os segredos muito ser respeitados, né? E com relação a essa questão dos segredos, eu me lembrei, para comentar também, né, Edna, que é a posição. Os pais são os pais e os filhos são os filhos. Para a gente lembrar da questão muito séria que é da alienação parental, né? É verdade, ótima abordagem. E significa o quê? Quando a mãe fala mal do pai para o filho, ou o inverso, quando o pai fala mal da mãe para o filho, os pais estão colocando o filho no lugar que não é deles. A criança não tem que falar assim, não, pai, não me fala isso, eu sou só o filho e eu amo vocês dois. A gente não sabe que hoje em dia as crianças estão ficando mais espertas, né? Muito espertas. Mas, em geral, os pais trazem isso para o filho, entregam uma coisa muito difícil para o filho lidar, que é se decepcionar com essas pessoas que são as autoridades. Então, esse é um ponto que é para vocês pais, não falem mal dos seus parceiros para os seus filhos. Liga para uma amiga, faz qualquer coisa. E longe, né, André? Bem longe, porque as anteninhas invisíveis estão ligadas o tempo inteiro. Né? É claro que o ideal seria resolver com o próprio parceiro, né? Mas se não for possível... Faz uma constelação entre casal, depois harmoniza tudo e aí vai ser pai e mãe. Isso. Porque o que acontece? A criança, por amor, ela se solidariza. Solidariza seria assim, né? Ao outro genitor. Então, se a mãe fala do pai, a criança vai ficar do lado da mãe contra o pai. Só que Ou às vezes ela fica do lado do pai também e adota posturas iguais a dele para ofender essa mãe, né? Para fazer esse pai ser visto. E isso é um emaranhado, tá vendo, Dai? É um emaranhado que a pessoa fica, porque aquilo não era dela, mas ela entrou num assunto de adulto, né? Que é muito interessante que os antigos, eles tinham muito essa postura, né? Olha, aqui agora é assunto de adulto, as crianças vão para outro lugar.
Não... Lá atrás a Kátia perguntou, inclusive, sobre isso dos antigos, se os antigos tinham uma educação baseada no que nós estamos falando, se é aquele tipo de educação para se situar, se é a educação ideal, né? É. Claro que ajustando algumas coisas aí, né? Isso. A gente precisa trazer um pouco mais de acolhimento dentro dessas relações, mas o respeito é essencial em toda relação de pai e filho, e a gente tem que prezar muito por isso, né? Nós temos que ter uma amizade com os nossos filhos, mas nós temos que ter um limite. Até aqui eu vou porque eu sou sua mãe, mas dali para frente eu não posso ser sua amiga, confidente, conivente com essas questões que você vai infringir o que eu te ensinei ou o que a vida ensina lá na frente que vai dar errado, né? Eu estou preocupado só um pouco que você tem horário e a Marta também tem horário. E Vamos lá. só vamos A tentar... gente não falou porque é constelar. É esse monte de coisa já. Ó. Por que constelar? Para conseguir encontrar um processo prático para todas essas dúvidas que a gente tem. Falta quantos minutos, André? Vão faltar aí uns 8 minutos. Tá. Tá? Posso falar uma frase que eu acho que cai bem sobre essa questão, sobre por que Claro. constelar? Acho que para as pessoas irem pensando assim, depois eu vou colocar ela lá no meu Instagram e a gente vai amadurecendo tudo isso. Tá. Porque constelação é tomada de consciência, né? Quanto mais informação nós vamos tendo, mais conteúdo para lidar com as situações e mais possibilidade de caminhar livre pela vida a gente vai ter. Por isso que é importante assistir workshops, por isso que é importante quando voltar, né? Porque agora a gente sabe que a gente não deve. É importante a gente participar, porque a constelação de um é a constelação de todos. Quando os problemas são muito parecidinhos, né? Entre as famílias, entre os ancestrais. Mudam umas coisinhas aqui, outras ali, mas no fundo a gente está muito interligado. Então a frase é assim, que Bert fala, né? Que somente quando nós estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem, é que temos o nosso lugar e aí nós temos força. Isso é muito importante. Eu acho que isso explica por que a gente deve constelar. Porque a gente precisa estar em sintonia com esse destino, com esses pais que nos deram a vida, com essa origem familiar que a gente não pode simplesmente excluir dos nossos antepassados, a gente não pode simplesmente excluir. A gente também tem que se colocar no nosso lugar. E aí a gente ganha força. Força para quê? Para ter viver, escolher, ser livre, né? Vamos só tentar responder algumas perguntas aqui, para o pessoal ficar se sentindo excluído. Acho que é Câmara, ela fala, a gente pode constelar alguém sem ela saber? A gente diz que não, porque você não pode acessar o campo do outro sem a permissão dele. A Suzy, oi Suzy, fala assim, como o campo atua para um filho adotado? Aqui, Suzy, é muito importante que os pais incluam os pais biológicos, porque esse filho pertence ao campo dos pais biológicos, primeiramente, e depois ele vai pertencer a esse campo dos pais adotivos. Mas quando existe esse conflito ou a exclusão dos pais biológicos, isso pode criar depois um emaranhamento para essa criança, né? Depois que meu pai faleceu, minha mãe disse que era minha filha, e eu disse, alto lá, você é matriarca, mas não sabe achar esse lugar. Aí você também tem que ver, Ana, que às vezes você precisa ter uma paciência, né, para entender isso, mas sempre lembrando, mesmo que ela solicite um cuidado meu, ela é a grande e eu sou a pequena, né? A Marcela está perguntando se pode fazer constelação online. Pode, Marcela, pode fazer constelação online. Às vezes, a gente, dependendo do tema e da abordagem, a gente vai sugerir posteriormente a abertura de um campo num workshop, mas a maioria dos casos a gente faz com os bonecos ou com as âncoras, ou fechando os olhos. Existem várias maneiras de se constelar, né? Presencial ou à distância. Isso. E aí... Carol, está perguntando aí, ó, como estudar mais sobre constelação?
Bom, Carol, eu tenho uma formação de constelação, entre em contato. E a Ivete está dizendo, aí eu quero te contar, eu tenho tido uma experiência muito interessante, tem alguns alunos meus que estão participando, a gente está fazendo a constelação em grupo pelo Zoom. E, Edna, é impressionante como que o campo se forma, as pessoas Sim, fazem os sentimentos. eu tenho participado lá com a Emília também no grupo do Zoom e todos nós representamos e vamos embora, dá tudo É, certo. é incrível, é muito legal mesmo. Carol é minha prima, tá, André? Ah, que legal, bem-vinda, Carol. Joia. Eu tô achando que a gente precisa agora prestar Ah, atenção. E quero agradecer, ficou tudo bem? Quer dar um recado final, Edna? E eu queria agradecer. Eu sei que a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Eu fiquei surpresa com a profundidade que o pessoal, né, colocou. é, Isso é muito bom, porque eles estão ansiando por esse tema e nós, assim, nossos anseios é que as pessoas vibrem mesmo nesse caminho, que procurem mesmo sobre constelação, seja através de mim, do André, de outros profissionais. O importante nesse momento, a gente sempre diz isso, né? É levar para as pessoas a consciência e a importância das ordens do amor na nossa vida, é, da importância que nós temos e das possibilidades que nós temos de acessar tudo isso através do conhecimento e da expansão de consciência, para que depois isso tudo atue no nosso corpo e que a nossa alma possa ter leveza, né? Nosso intuito, quando a gente vibra a constelação por aí, é levar leveza para as pessoas, né? É levar luz para esses sistemas, né? é, exato. A Tânia está perguntando se Gratidão, André, também pelo convite. a gente não sabe se a gente vai conseguir salvar, Tânia, mas fica 24 horas aí no Stories, tá? E a gente vai marcar outras, né, Edna? A Eu gente acho que sim, mediante o número de perguntas, eu acho que sim. tá, avisa vocês e vocês não percam e a gente continua falando sobre esse tema. Quem quiser saber mais sobre a formação, manda um direct aí no meu André Alquimista, André Gabriel Alquimista, e que a gente possa, como a Edna está dizendo, eu sempre gosto de pensar sobre o que a constelação nos traz. Ela nos traz paz. Isso é uma coisa que é impressionante. Através de um processo que não briga com o ego, que encontra soluções de uma maneira muito criativa e que muitas vezes, como eu falei no início, né, a gente achar novas respostas para velhos problemas. A constelação eu acho que ela traz realmente esse lugar muito importante para a gente. Tá bom? Então, É isso, né, André? Gratidão a todos que tiraram esse tempo para nos ouvir. isso, uma das Gratidão a você também pelas nossas conexões. E isso. é isso. Muita gratidão por essa constelação na nossa vida e por tudo, né? Uma das coisas que a gente usa muito é a reverência, né? Quando a gente se coloca num lugar em que a gente se coloca menor perante algo maior, né? Isso é muito bom. Tá bom, então? É isso, né, André? Tá ótimo, ficou ótimo. Um Fica beijo bom para você assim, né? Uma das nossas falas na constelação. bom para você, sim, isso. Para mim tá ótimo Fica também. bom para mim. Gratidão, Muito André. obrigado pela generosidade, pela nossa parceria de sempre, né, querida? É isso aí, vamos juntos, né? Juntos a Aí, ó, gente alguém consegue falou aqui, ó. bem mais longe. A Ângela falou, não conhecia mais. A Edna é maravilhosa, viu? Ah, não. Ah, ela falou o contrário. Tá, entendi. Muito bem. Então tá, querida. Beijo grande. Para todo mundo que esteve aí conosco. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.